Boa noite. Boa noite, pessoal. Verinha já tá aí com a gente. É isso aí. Bom, gente, hoje nós vamos falar um pouquinho sobre intuição, né, Rafa? Isso mesmo. Trazer um pouquinho esse sentimento que a gente tem, que a gente desenvolve, que é uma energia muito bacana. Oi, Gabi, boa noite. E a gente começa, né, perguntando o que é intuição, né? E a gente para refletir o que é a intuição. E a resposta logo vem. É aquela vozinha, né? Aquele sentimento lá no fundo da alma, né? Recentemente a gente escuta às vezes as pessoas falar, né? Se eu soubesse ter seguido a minha intuição. A gente ouve muito pessoas falar isso. E siga mesmo, porque a intuição é a melhor opção que a gente tem. Por quê? Porque a intuição é Deus sussurrando na nossa alma, né? No nosso espírito. Aquela vozinha lá no fundo, onde que a gente encontra as soluções para as coisas, onde a gente encontra o alívio que a gente procura, né? Onde a gente fica confortável. O que é? São as respostas do nosso coração o tempo inteiro, né? E ela é uma vozinha sussurrada. Por que que ela é sussurrada? Porque ela vem com amor, ela vem com uma energia tão forte, né? Tão forte que ela tem que vir muito suave. E a gente tem que estar atento, né? A gente tem que buscar ficar atento para ouvir, né? A gente tem que aprender a ouvir essa intuição. Como que a gente começa a fazer isso, né? Aí que as coisas começam a ficar complicadas. Por quê? Porque a gente não para, né? A gente não para nada, nem para escutar, né, a nossa intuição que vai direcionar as coisas para a gente. A correria do dia a dia, o tanto de informação que a gente tem, o tanto de coisas que a gente está no automático, né? A gente não percebe que a gente está no automático o tempo todo. É pensamento, é sentimento no automático, é bom dia no automático, é tudo uma coisa, né, automaticamente mecânica. Como que a gente pode diferenciar o mecânico né, do não mecânico que a gente fala? A gente não sente as coisas. A gente não sente. É passar a sentir, né, Rafa? Criar uma habilidade interna da gente parar, pausar, observar. A gente não sente nem para dar um bom dia para as pessoas, se a gente está alegre, se a gente está triste, se a gente, como é que a gente está, o nosso humor. Ninguém mais para analisar essas coisas, né? É tudo bom dia, boa tarde, nem olha na cara das pessoas, né? O negócio está ficando tão mecânico que a gente já nem olha nem para nós mesmos, né? Só que se a gente se perder nesse nesse sentir as coisas, a gente perde o direcionamento também. De essência, né? Porque, A gente sai da nossa essência, de sentir essa grandiosidade, né? De se permitir. porque a gente não escuta a intuição, que é a nossa própria alma falando, né, com Deus. Olha que coisa impressionante. E a gente não escuta isso, a gente não para ouvir. E aí o que acontece, né? Os problemas, pode ver, é só problema. Problema daqui, problema de lá, problema daqui, problema de lá. Com tudo, com todos. A gente, às vezes, se encontra
né? Em situações que não aparece solução de lado nenhum. E aí vai complicando. A gente se desespera, a gente começa a ficar preocupado demais, a gente começa a colocar o foco nos problemas, aí a gente aumenta os problemas, aí a gente começa a olhar muito o externo, a gente, a gente para de focar, né, em nós mesmos e começa a olhar para fora, para ver se acha alguma solução, o que está acontecendo, para onde é que a gente vai. Então a gente olha para todos os lados, menos para onde está a resposta, menos para onde está o nosso direcionamento, que é para dentro. Nós temos que começar a ter essa percepção, né, de olhar para dentro, escutar nós mesmos, né, porque perceber, né? Porque as pessoas perguntam assim: será que Deus me ouve? Ele te ouve. Agora, eu acho que quem não está ouvindo Deus é as pessoas, né? Deus vai falar como? Por onde? Deus fala através de nossa alma, através do nosso espírito. Não tem por outro caminho. É ali que está a essência da vida. A gente já falou isso nas lives anteriores. Nós não somos um corpo físico. Enquanto não cair essa ficha, fica difícil de se direcionar, né, na nossa caminhada evolutiva. Porque a gente tem que ter consciência que somos consciências, né, somos espíritos que estamos manifestando vida física no momento. Se a gente não aceitar isso, né, e buscar compreender como que essas coisas funcionam, a gente fica perdido, né? E esse perdido pode vir naquele vazio, tem gente que tem um vazio dentro, assim, não sabe explicar o que acontece, é aquele vazio existencial, né? Que precisa de coisas e coisas e coisas para preencher, se enche de coisa e nada é capaz de suprir aquilo, né? É uma busca, assim, incessante por esse preenchimento. Então, o que acontece, né? Esse vazio, como é que vai completar esse vazio? Quem completa? É nós mesmos. Mas como que a gente faz isso? Consciência de quem nós somos. A gente tem que ter essa consciência que nós somos espírito, né, de uma criação de Deus, que fazemos parte do universo. Aí vai começar, a gente começa a ser completo. Porque enquanto a gente só olha corpo físico, a gente está incompleto. Por mais que a gente exista como espírito, mas a gente tem que ter consciência das coisas. Então tem alguns segredos, vamos chamar de segredo, assim, que a gente não encontra para lá, que tem que ser observado, que é isso. A gente tem que aceitar as coisas, a gente tem que observar as coisas. Por quê? Porque nós somos aquilo que a gente acredita ser. Então, se tem gente que não acredita em vida espiritual, ela está incompleta. Porque querendo, não querendo, a realidade, ela se faz presente. Com certeza. E se a gente é incompleto, aquele vazio existencial, né, vai ficando cada vez maior. Por quê? Porque o universo vai dar um jeito, né, de fazer as pessoas conhecer que nós somos completos. Vai dar um jeito de acontecer. Porque a gente não pode viver longe da realidade. Qual a realidade? Essa realidade, que somos
espíritos, de novo, que manifestam uma vida física. Então, se eu acredito nisso, eu estou completo, e aí o conhecimento ele começa a aparecer. E aí a gente vai percebendo e entendendo certas coisas. Que coisas é essas? A intuição. Gente, a gente não precisa de... A intuição nos direciona a tudo que a gente precisa. É um despertar, né, Rafa? É um acordar para o lado espiritual mesmo. Essa é a palavra correta. Acordar para a vida. Acordar para a vida. Porque a intuição vai direcionar a gente para tudo que a gente precisa. Mas a gente tem que acreditar que ela existe, a gente tem que ter consciência que ela faz parte, né, da nossa existência. E aí as coisas começam a acontecer. Aí aparece a solução do problema, aí aparece aquela outra solução, aí começa a aparecer as coisas. E a intuição vai nos intuindo. Então, a gente tem que, um primeiro passo assim para a gente aprender a ouvir a intuição é isso, né? Desacelerar, não precisa desacelerar sempre, mas certo? Tira um tempinho para desacelerar um pouquinho, né? Para de olhar para fora, para de olhar E uma para coisa fora. muito, muito interessante, né, Rafa, é a gente não desprezar as emoções que a gente sente, como sentimos, e de forma como ela vem. Então, essa busca tem que olhar para dentro. Tira lá. Começa com 10 segundos, 30 segundos, 1 minuto, mas olha para dentro, começa a se observar. Né? É aquela história, pensar no que está pensando. É isso mesmo. Começa a pensar o que está pensando. O que eu estou pensando agora? Esse pensamento vem. Aí começa a observar o que eu estou sentindo, quais são as minhas emoções para isso, para aquilo outro. E aí vem vindo. Aí você começa a se observar. E o momento que você vai observando, com a prática, né, com os exercícios, o que vai acontecendo? Você vai pegando prática para o negócio. Aí você vai começar a controlar seus pensamentos, vai começar a controlar o que você sente. É muito interessante isso. Eu já falei com pessoas assim, elas acham impossível controlar os pensamentos. Então, se ela acredita que é impossível para ela. Agora, para quem acha que é possível porque ela acredita nisso. E aí começa essa observação, começa essa prática, esses exercícios de observar o que está pensando. E aí você mesmo faz uma reflexão do que é bom, do que não é. Ah, esse pensamento que não é legal, sai fora. Ah, esse pensamento é legal, vou cultivar. Entende? E vai chegar um ponto em que você não é que não vai pensar em nada, você vai pensar em alguma coisa. Sabe no que você vai pensar? Na intuição. A hora que você começar a pensar na intuição, você vai escutar ela. Você vai se conectar com quem nos intui. E aí a gente vai ter os direcionamentos que a gente precisa. Começa a florar, né, Rafa? E cada vez que a gente pratica, vai ficando mais forte, e mais forte, e mais forte. Mas detalhe, a gente tem que parar de olhar para fora. Esquece o mundo lá fora, pelo menos por alguns segundos. E olha para dentro. Com a prática, a gente vai ficando cada vez melhor. E tem pessoas que já têm essa habilidade natural, né, Rafa? Essa habilidade de sentir essa intuição. Mas também ela é aprendida quando a gente quer, quando a gente se propõe a fazer isso. A se conhecer melhor. E aí, né, como a gente olha muito para fora,
nesse automático, o que acontece? Algumas coisinhas vão acontecendo. Por exemplo, a gente tem que observar o seguinte: o que a gente está olhando para fora. Porque a gente já falou nas lives passadas. Semelhante atrai semelhante. Ou seja, que sintonia, né, eu estou? Em qual sintonia com que escuta, que ouve? Por quê? Tudo isso influencia nos nossos pensamentos, querendo ou não. Por quê? Porque a nossa mente funciona desse jeito. Tudo que a gente vê, tudo que a gente escuta, tudo que a gente ouve, grava nossa mente, na nossa mente inconsciente e fica guardado lá. Então, quando a gente percebe muito no dia a dia hoje, como a gente falou ali nessa correria, por que está essa correria? As pessoas estão no automático? Porque as pessoas estão com o inconsciente lotado de pensamentos para deixar essa loucura que está. É fácil da gente entender isso. Vai, liga uma TV, liga a TV e ouve o que está passando na TV. Vê se tem alguma coisa, alguma informação ali que vai trazer crescimento real. É só tragédia, é só medo, é só violência, é só crise, é só briga. Então, se a gente começa a assistir essas coisas, a nossa mente fica lotada só disso. E fica, porque a gente vai gravando tudo é informação. Toda informação a gente grava na nossa mente. E aí a gente começa a ter essa associação. A gente começa a ter medo de sair na rua, a gente começa a ter medo de fazer as coisas. Olha que coisa interessante. A gente começa a ter medo de fazer as coisas. Isso vai trazendo para aquele vazio que a gente falou. Né? Para aquela falta de existência, né? Aquele vazio existencial. Por quê? Porque a nossa mente está lotada de informação pessimista, cheia de medo, negativa. Então a gente tem que começar a ter aquele despertar. O que a gente está sintonizando? Como que a gente faz isso? Quais são os nossos pensamentos? Quais são os nossos sentimentos? A gente tem que parar para perceber uma coisa. Tudo influencia. Tudo. Então, o que a gente ouve do vizinho, o que a gente ouve da família, o que a gente ouve dos amigos, tudo nos influencia. Por quê? De novo, grava tudo na nossa mente inconsciente. E aí fica lá. Como é uma informação, uma energia, fica vibrando. Então, se a gente começa a, por exemplo, assistir muitas coisas violentas, né? Seja filme, seja reportagem, seja mídia, aquilo vai guardando na tua cabeça e fica vibrando aquele medo, aquele receio de sair, aquele receio do mundo lá fora. E aí tem uma coisa que é interessante, a gente começa a só ver o lado negativo do mundo. As coisas boas, as coisas maravilhosas que o mundo tem, a gente começa a não ver. Por quê? Porque a gente está cheio de pensamento negativo. Então, nós temos que começar a observar isso e começar a mudar. Mudar a nossa sintonia. Né?
muda, muda a nossa sintonia. É automático. Pode ver como é automático. Você vai ligar a TV, aonde que a pessoa vai colocar o canal? Direto lá na reportagem violenta, né? Começa a ter uma curiosidade. Por quê? Semelhante atrai semelhante. Você tem aquilo na cabeça, está vibrando, aquele pensamento. Você vai direto lá. Olha que interessante. Você vai ligar a TV no automático, mas vai direto no canal que vai passar reportagem lá tal. A gente está falando isso numa coisa inconsciente. É diferente quando a gente tem consciência das coisas, já aprendeu que já aprendeu a ter o equilíbrio. O pessoal falou, a gente já entendeu o equilíbrio, que o mundo é violento, mas também tem as coisas boas. Só que a gente tem que ser consciente das coisas. Sair daquele automático, né, daí você começa a observar se você tem, quais são as emoções que aflora, se é medo, é pessimismo. Então a gente não pode só ter esses tipos de sentimento, a gente tem que aprender a trocar eles, a mudar. Por quê? Porque aí a gente sai do automático. Então eu sou consciente que o mundo, né, o mundo ele está um pouco violento, tem as brigas, faz parte, mas também tem as coisas boas. Então, né, tensão o tempo todo com os acontecimentos, né? Então, quando tem esse equilíbrio, é que a pessoa está consciente, está desperta, despertou. Aí vai fazer as coisas, sente medo, mas lá no fundo, tem a intuição que vai falar, pode fazer que vai dar certo, pode ir tranquilo. Aí você começa a ter uma segurança. Então, você saiu do automático. Você sabe que o mundo é negativo e positivo ao mesmo tempo, está todo mundo aí. Em qual, né, frequência, em qual vibração você está sintonizado? Você consegue enxergar esse equilíbrio e tomar uma decisão mais assertiva quando você escuta a intuição? Você despertou para a vida que a gente fala. Então você está consciente das coisas, você já não está mais num automático. Coração, a alma sempre dá aquele alerta, né, Rafa? Vai que vai dar certo. Vai acontecer, é assim que tem que ser. E ao contrário também, não faz isso porque não vai dar certo. Vai dar errado. É as duas coisas, né? Mas a gente tem que ter a intuição, né? Ela é muito importante. A intuição e ter esse equilíbrio, né? Buscar esse equilíbrio, esse discernimento. Então, e esse discernimento que a gente quer, esse despertar, é sair do que a gente chama assim, ó, de uma hipnose coletiva. Sabe como é que funciona a hipnose coletiva? Todo mundo assiste, um exemplo, todo mundo assiste o mesmo canal. Então, todo aquele conteúdo está indo para a mente das pessoas, né? E aí todo mundo está com os mesmos pensamentos negativos e pessimistas. A mesma vibração. Então a gente tem que acordar, sair dessa hipnose. Tá? Olha só, não tem um hipnotizador maior que a TV. Vocês não fazem ideia como isso funciona. Por quê? Porque ela joga ali, né, o conteúdo, as coisas que ela quer e todo mundo assiste e compra aquela ideia. Esse automático que a gente fala é mais ou menos isso. É uma hipnose coletiva. Todo mundo vidrado naquilo. Pode ver, tem gente que não fica sem assistir certas coisas. Por quê? É uma hipnose. E para sair daquilo ali? Se você fala, ó, não assiste aquilo, a pessoa é capaz até de brigar com a gente. Porque eu fiz uma troca maravilhosa, né? TV pelo livro. Pois é. Então,
é esse comportamento que a gente tem que olhar, né? E esses pensamentos nossos vêm muito do que a gente chama do nosso ego. Então, quando a gente fala ego, é esses pensamentos materialistas. Porque quando é a intuição, é a nossa alma, nosso espírito falando. E pegando o ponto que o pessoal falou, em qual sintonia a gente está? Porque assim, a intuição fala o seguinte: lê um livro que vai te trazer um crescimento, vai estudar um pouco, sai um pouco dessa vida agitada e vai ler, vai estudar algo que realmente traga crescimento. E aí o ego fala o quê? Nossos pensamentos que ainda estão martelando no nosso inconsciente. Vai assistir TV. Ah, vamos assistir aquele filme. Né? Ah, vamos lá. Ah, zona de conforto. Vamos sentar no sofá, assistir aquele filminho. Vamos assistir aquele vídeo. E a intuição lá no fundo falando: vai ler um livro para trazer crescimento. Vai ler algo de resolver aquele problema que você está procurando a solução. E vem, né, Rafa? Não tem acordo, vem. Então, coisas vêm e acontece. E aí começa uma briga entre você e você mesmo. E é uma luta, né? Que a tua alma, o espírito diz uma coisa e os teus pensamentos materialistas diz outra. E é assim mesmo. Aí vem a capacidade de sentir, né, Rafa? De sentir, de perceber, se observar e é essa dentro de. E é essa a nossa maior batalha, é nós com nós mesmos. Porque quando a gente tem um pensamento materialista, o que a gente faz? Competição, brigas, guerras. Por quê? Porque a gente não entendeu como é que o negócio funciona. Porque quando você olha para dentro, a intuição vai te direcionar para você ter as coisas que você quer. Não tem como não ser diferente. Então, esses pensamentos que a gente tem o tempo todo acelerado, né, um montão deles, a gente tem que começar a controlar. Então, fica aquela... É tipo um elástico, um puxa para cá, outro puxa para cá. Vou assistir o filme, uma vontade de assistir aquele filme, sabe? Aquela... Vai te puxando, mas no fundo você sabe. Ó, isso que é intuição. No fundo você sabe que você deveria ler um livro, buscar um conhecimento diferente, ir procurar uma solução para o problema, sair daquela zona de conforto. No fundo você sabe que você tem que fazer isso, mas aquela vontade acelerada de você pegar e assistir, de você não fazer, né, o que a intuição manda, é muito forte ainda. Então você começa uma batalha entre você e você mesmo. Que é isso que é o nosso crescimento. Essa que é a nossa evolução. Vencer esses pensamentos materialistas. Essa é o nosso objetivo. Uma coisa muito gostosa dentro dessa percepção, da intuição, são aqueles momentos de silêncio, né, Rafa? Aqueles momentos que você... Muita gente acha que é solidão, e pra gente que tem essa busca, na verdade é solitude, é uma coisa que a gente gosta. Porque isso nos aproxima mais dessa intuição. A gente consegue desenvolver, sentir as coisas com mais profundidade e o direcionamento vem mais claro. Então, assim, muita gente costuma ter essa sensação de coisa ruim ficar sozinho, mas a solidão, essa solitude, para a gente funciona como uma solitude, que é algo que a gente gosta. Para muita gente é solidão porque não consegue ficar com você mesmo. E quando a gente se permite isso, sentir, se perceber dentro desse silêncio, as respostas são muito claras de tudo. A intuição fala mais alto que qualquer outra coisa. Cada um tem um jeito de ver as coisas, mas a gente vai complementando. Solidão, tá, que ela falou ali, quando a pessoa sente
solidão é o ego, porque é uma visão materialista da coisa. Então, o ego, para ele ficar sozinho, é muito difícil, porque ele vai sentir solidão. Triste. O que a gente busca, tá, é um silêncio do ego. Entendeu? Quando a gente silencia o ego, sabe quem aparece? O nosso espírito. Que o nosso espírito nunca está sozinho. Há todos esses pensamentos materialistas que preenchem a nossa mente no momento. Pode ver, é pensamentos para tudo quanto é lado, menos de olhar para dentro e escutar a nossa querida intuição. Então, é aquele pensamento que você fica, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, tem que fazer aquilo outro. O tempo todo esse tipo de pensamento. Ou não, quando as pessoas vivem de passado. Situação. Esses pensamentos, né, fazem com que a gente passe o tempo todo no nosso passado. Isso faz o quê? Que a gente não esteja presente. Então, quando a gente fala assim, para ouvir a intuição, a gente está presente no momento. Coisa, e eu estou prestando atenção naquilo. Eu estou 100% fazendo aquela coisa naquele momento. E aí vem as ideias, porque você está com a intuição, ouvindo a intuição. Né? Muitas vezes a pessoa está fazendo uma coisa, pensando em outra, né? Aí ela não está presente. Então, está com o pensamento longe, ou no passado, ou no futuro. E isso não é legal. E a presença está bem distante, né? Exatamente, ela não está percebendo o que ela está fazendo no momento. É aquilo que a gente falou lá. Vai dar um bom dia sem sentir, sem emoção nenhuma, né? Sem sentimento algum, no automático. Por quê? Porque está pensando em alguma outra coisa. Não está presente no que está fazendo. Exatamente. Então, e daí quando ela... O que é estar presente? É saber o que está pensando, é saber o que está sentindo. Foca naquele momento para dentro, começa a fazer esses exercícios. Né? A gente chama de meditação, pode ser. Faz uma meditação. O que é a meditação? Observa o que você está pensando. Olha para dentro. Fecha o olho, se concentra em você mesmo e se pergunta o que eu estou pensando, o que eu estou sentindo. Você analisa, procura. Né? Poxa vida, não gostei do jeito que eu respondi fulano. Não gostei do meu jeito, porque quando a pessoa age, ela sente alguma coisa. Então ela sente alguma coisa. E o que é esse sentir, às vezes? É a intuição falando. Olha, não foi legal você tratar a pessoa de tal maneira. A nossa própria consciência, né, vai fazer com que a gente se observe se está certo ou não. As pessoas falam muito, externam muito, o tal do julgamento, do juízo final. Tá? Só que as pessoas não entenderam o que é isso. Sabe quem vai julgar? Nós. Sabe quem vai julgar? Eu mesmo. Eu mesmo vou me julgar diante das situações que eu mesmo fiz. Para todo mundo assim. Se coloca.
ninguém vai julgar ninguém. A gente tem que começar a desfazer essas crenças. E olha só, nem Deus vai te julgar pelo que você fez. Porque ele já falou, não julgue. É um ensinamento milenar. Não julgue os outros. Se ele fala isso, ele também não vai julgar. Então Deus não vai julgar ninguém. Quem vai julgar? Nossa própria consciência. E a gente já faz isso. Só que a gente faz isso no automático, sem perceber, sem ter a consciência de que a gente fez algo, não é legal e precisamos mudar. A gente já faz isso o tempo todo. É aquele momento em que a gente faz algo no impulso. Por quê? Porque a gente está no automático, a gente tem cheio de pensamento inconsciente, e aí a gente não age, né? A gente reage pelo impulso. Aí depois a gente vê o tamanho da besteira que a gente fez. Quando a gente vê o tamanho da besteira que a gente fez, o que, que é? É a consciência nossa mesmo mostrando para nós mesmos que a gente precisa mudar. E agir diferente em qualquer situação. Então nós somos os nossos próprios medidores. Não precisa ninguém chegar e falar, ninguém chegar e mostrar, apontar nada. É só a gente começar a se observar. A intuição vai falar mais alto. É sentir se vai incomodar. Perceber o tempo inteiro, né, Rafa? É estar se percebendo e se sentindo. A intuição vai te incomodar muito. E se você não aprendeu, preste atenção que vai se repetir em algum momento. De novo aquilo, aí você fala, poxa, isso de novo. Por quê? Porque é preciso mudar. Por que é preciso mudar? Porque é aquilo que você tem dentro da sua mente, é aquilo que você vibra e é aquilo que vai manifestar de novo. Por isso a gente fala tanto do autoconhecimento, porque a gente manifesta o que tem dentro da gente mesmo. E se a gente não sabe, é o que a gente vibra. E se a gente não sabe para onde ir, escuta a intuição. Ela sabe. É uma vozinha tão clara, né, Rafa? É tão gostoso de ouvir. É você ter aquele domínio, aquela certeza, aquele controle de tudo que acontece, desde os seus pensamentos, seus sentimentos, a sua energia. E é tudo muito claro. É aquilo que a gente falou. E aí vai virar uma briga entre os pensamentos que a gente tem e a intuição. Isso é normal. Até as pessoas, né, praticarem bastante e despertar para isso, né, que a intuição, né, ela dá o direcionamento mais certo. E a gente observa isso no que a gente falou no começo. As pessoas falam, se eu soubesse, tinha seguido minha intuição. Inconscientemente, elas já falam isso. Então, só que há uma briga ali entre a intuição e o ego, que é os pensamentos, né? Então, tipo assim, vamos dar um exemplo assim, a pessoa vai fazer um concurso aí, né? Aí precisa estudar. Aí a intuição fala, vai estudar, vai ler mais um pouco, você não está pronto ainda. Aí o ego fala lá, não, vai relaxar, vai fazer alguma outra coisa. Aí chega no dia da prova lá, não sabe nada e fala assim, pô, soubesse ter estudado mais. É isso. Olha que simples que é. A intuição é isso. Só que é essa briga com o ego. Essa briga. Por que o nosso ego? O que é o nosso ego? Esses pensamentos do dia a dia, esses pensamentos maçantes, que traz estresse, né? Traz medo, traz um monte de coisa negativa. E sabe por quê? Tá? Porque a gente não está sozinho no universo. Então, se a gente não parou para perceber ainda, o mundo lá fora, né,
Eles querem dominar as coisas. A gente tem que começar a prestar atenção nisso aí. Então, as pessoas lá fora, né, muitos que são donos da mídia, político, essa turma aí, eles querem mandar. E como é que eles mandam? Tirando o foco das pessoas, colocando medo, colocando o pessimismo, enchendo de informações que não leva a nada, a lugar nenhum. Né? Então, é música, tá? Músicas horríveis que só traz palavras de baixo calão, palavras de energia negativa. Aí você começa, pode ver, as músicas de hoje só falam de bebida, de festa. Que crescimento as pessoas vão ter nisso? E por que a mídia não coloca músicas boas, elevadas? Porque não é interessante as pessoas despertar para a vida. Não dá ibope, né, Ralf? Não é interessante as pessoas despertar e começar a olhar, né, que aquele político lá não é legal, que aquele político tem que melhorar bastante. Eles não querem isso. Eles não querem que as pessoas olhem para uma música e falem, essa música é ruim, esse artista precisa melhorar, tem que escrever letras mais bonitas, tem que fazer melodias melhor. Você acha que essa turma quer isso? Não quer. Então o que eles fazem? Eles querem domínio. Como que eles dominam? Essa hipnose coletiva. Solta uma música em qualquer estado, faz sucesso em todos os outros. Por quê? Hipnose coletiva. As pessoas perderam o senso de ouvir, entender o que está ouvindo. A mensagem que traz aquela letra, entendeu? Faça um teste. Ouve uma música e ouça a intuição. E veja que sentimento você vai ter. Você não vai gostar. Porque aquela música não te traz crescimento. A gente está num ponto que a gente precisa crescer. Em todos os aspectos. A evolução, ela acontece em todos os aspectos. Um crescimento no todo. Então, a gente precisa crescer no todo. Tem alguma coisa que a gente precisa crescer? Então, trabalha para crescer isso. A gente dá uns exemplos, seja no financeiro, seja no relacionamento com as pessoas, seja na profissão, seja na família. Não está legal alguma coisa? Precisa crescer, precisa evoluir. O que é esse crescimento, essa evolução? Mudar o jeito de fazer as coisas. Se na família existe briga, né, existe conflito, existe confusão ali, não estão se entendendo, faz parte. O que não faz parte é ficar nisso, tem que mudar. Agora, de novo, não espere mudança nos outros. Ninguém vai mudar. A mudança é nossa, é minha, é sua, é individual. Não adianta eu querer que o mundo mude para mim viver num mundo melhor. Isso não vai acontecer. O que vai acontecer? Eu mudar, eu começar a agir diferente, ter atitudes diferentes, e aí sim, o mundo começa a mudar para mim. Para mim. Então, é aquela história. Onde um não quer, dois não briga. É isso. Então, se eu quero um mundo melhor, eu vou mudar. Eu vou começar a viver. Eu vou começar a viver no mundo em que eu desejo. Então, se é um mundo, por exemplo, sem brigas, eu vou fazer de tudo para não brigar mais. Eu vou fazer de tudo para não incentivar briga. Eu vou fazer de tudo para mim não olhar briga. Agora, um detalhe, eu não vou ignorar isso.
A gente não pode ignorar as coisas, mas é sabendo que quem quer brigar, que brigue, mas eu não quero participar. E como que a gente faz isso? Né? É não colocando mais energia nisso. Então, quando tem lá, acontece algo que sai na mídia lá, cheio de vídeo, e as pessoas vão opinar julgando, já está ajudando. Por mais que fale contra, eu detesto briga, isso não se faz. Energeticamente, já está ajudando. Está circulando. Está em sintonia. A pessoa que não gosta de briga está em sintonia com a briga. Porque ela está com uma energia ligada na briga. Ela tem que olhar a briga e não sentir nada. Nem que gosta, nem que não gosta. Cada um faz o que quer. Ser neutro. O equilíbrio é isso, ser neutro. Você não apoia nem desapoia. Você é neutro. Você vai, agora, claro, você vai fazer de tudo para não participar disso. Seja com pensamento, cuidado com os pensamentos. É o equilíbrio, né? O que a gente fala, né, Rafa? É o equilíbrio da mente, equilíbrio do coração, de tudo que se entra, tudo que se sai. É uma frequência. Não precisa escrever nada, mas basta pensar, você já está em sintonia. Então presta atenção nos pensamentos. Viu um vídeo lá de briga, discussão. Né? Qual é o teu pensamento sobre aquilo? Qual é o teu sentimento sobre aquilo? Julgou, está em sintonia com a briga. Qualquer julgamento. Você tem que olhar para as pessoas e compreender elas. Duas pessoas brigando, vamos pegar esse exemplo. Duas pessoas brigando, discutindo. Você tem que olhar para elas com compaixão. Compreender elas, que elas estão num momento difícil, que elas estão estressadas. Não interessa o que você pensa, mas tem que olhar sem julgar. Se puder ajudar, que bom. Se não puder, não coloque energia naquela sintonia. Então, quando as pessoas estão discutindo, qual é o teu pensamento sobre aquilo? Qual é o teu sentimento? Você compreende as pessoas no estado, né, do nível de consciência que eles estão? Você consegue compreender elas? Ou você as julga, seja coisa boa ou não? É julgamento. Está em sintonia. Quando você critica uma briga, está em sintonia. Porque a questão não é o que a gente fala, é o que a gente emana. É o que tipo de energia eu emano para aquele momento. É o que está vibrando, né? É o que vai estar vibrando. Falar. Exatamente. Então, a gente tem que começar a olhar as coisas. A gente não pode tampar os olhos para as coisas, não. A gente tem que olhar e observar que tipo de pensamento e que tipo de sentimento eu cultuo para aquele momento. Criar essa habilidade, né? Uhum. Criar essa habilidade de sentir e criar essa habilidade de perceber. Aí a pessoa observa que está em sintonia com aquele momento. Aí ela começa a mudar. Falou, não posso mais entrar em sintonia, né, daquela situação. A gente está dando exemplo de briga, mas é para tudo. Para tudo. Então, quando eu critico alguém, seja negativo ou positivo, eu estou julgando. Então, qualquer tipo de julgamento é negativo. Por quê? Porque Deus não julga ninguém, a gente já falou. Se ele não julga ninguém, então ninguém pode julgar. Quem somos nós, né? E as consequências dos atos das pessoas vai voltar para elas mesmas. Pode ter certeza.
É tudo uma coisa só. A consciência delas vai julgar elas mesmas. Ela sabe que está errada. Se ela vai mudar ou não, o problema vai ser dela, vai ter as consequências normal. Agora, quem está em sintonia também vai ter as consequências. Então não tem como fugir da questão energética. E aí tá, qual é, né, a frequência que você está vibrando? Em qual sintonia? Você gosta de uma guerra? Você está em sintonia. Mesmo que você não faça nada, você está alimentando aquela guerra. E isso vai te trazer consequências. Porque você está em sintonia com aquela pessoa, com aquelas pessoas que estão em guerra. Então, quando você cultua, né, uma briga, vamos lá ver a briga lá, você está em sintonia. Ok, só que você vai ter as consequências daquilo. E aí não adianta reclamar depois porque certas coisas não vão para frente. Tá tudo ligado. Ou a gente começa a perceber isso, que tudo está ligado, ou você acha que o fato de você gostar de uma briga, gostar de uma guerra, não vai refletir no teu financeiro, não vai refletir no teu convívio com a família? Claro que vai. É energia. É energia. Se você cultua a energia da guerra, você vai entrar em pé de guerra com a família. Vai entrar em pé de guerra com o namorado, com a namorada. Entendeu? É o que você vibra. Então as pessoas têm que começar a despertar e a mudar. Senão as coisas vão ficar cada vez mais piores. Caóticas, né? Vão ficar caótico, porque as consequências vão vir e estão vindo cada vez mais rápido. Porque é o que a gente vibra. Não é o que fala, não, entendeu? É o que vibra. Preste atenção nisso. É aquela história lá. Não adianta eu, bom dia, da boca para fora, sentindo raiva, sentindo ódio. Tá vibrando raiva, ódio. Penso que tá vindo da boca para dentro. Uhum. Duas situações, olha como é que funciona. Você vai falar assim para uma pessoa, bom dia, com raiva, com ódio, né? Vai emanar essa energia. E você pode falar para a mesma pessoa, bom dia, com amor, né? Com alegria, com felicidade. Então não é o que você fala, é o que você vibra. É isso que vai fazer a diferença. Então, se lá no fundo você gosta de confusão, é isso que você vai ter. Vai vir confusão, onde você menos espera. Não é porque você cultua, né, uma guerra, que você gosta de uma guerra, por exemplo, de uma briga, você não precisa ir na guerra lá para ter guerra. Você vai ter guerra dentro da família. É vibração. E pode ter certeza, você vai achar alguém que vai te confrontar. Sempre tem, né? Sempre tem. Por isso a gente fala, vamos limpar os pensamentos, vamos buscar o que tem dentro do inconsciente, começa a observar o que pensa, o que sente e mude. Mude, porque aí sim as coisas começam a andar. Mudou a frequência? Mudou a frequência, começa a mudar. Porque aí você vai escutar a intuição, aí você vai começar a agir em vez de reagir. Então, cuidado com o que você assiste, preste atenção no que você escuta. Comece a observar. Analise realmente o que você escuta. O que acontece muitas vezes? As pessoas estão fazendo algo, escutando TV, escutando música, e isso faz com que grave tudo no inconsciente. Aquela música que manda beber, 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 beber lá, encher a cara, vai ficar na tua mente inconsciente, te incomodando.
e você não sabe por quê, que às vezes você dá uma vontade de beber um pouquinho, tomar uma lá, do nada. Então a gente tem que começar a prestar atenção nas coisas. É assim que funciona. E assim, essa turma, tá, que domina, eles entendem isso. Eles sabem como é que funciona. Por isso que eles fazem essas coisas. Ou você acha que é... Esse dentro do autoconhecimento está aí, né, Rafa? Tem os arquétipos, tem tudo que funciona ali, tudo para atrair tudo isso aí. E as pessoas sabem manipular isso, e quando sabem manipular isso, sabem como fazem, tem erro. Eles atingem o que eles querem. Sim, você acha que é mais fácil, né, você manipular alguém ignorante ou alguém, né, intelectualizado, expert? Quem é mais fácil de manipular? É óbvio que é o ignorante, por isso essa turma quer deixar ignorante. Se a gente pegar dados, né, a gente for buscar um pouquinho já o tamanho do problema que a gente enfrenta em relação a álcool, é absurdo. É gente que cheia de vida, né, cheio de prosperidade, mas por causa do álcool não consegue. Está dando um exemplo. Então, essa pessoa é fácil de ser manipulada. Você acha que as pessoas que estão no poder, tá? Elas querem que você cresça, elas querem que você prospere? Pode ter certeza que não. Por eles, esqueça. Então o que, que tem que fazer? Tem que ser por nós mesmos. Então veio a solução está na nossa frente. Qual que é a solução? Olhar para dentro. Olha para dentro, começa a trocar os pensamentos, troca os sentimentos, escuta a intuição, porque isso ninguém tira. Ninguém tira. E o que acontece? Quando as pessoas que estão no poder colocam barreiras, você sabe ultrapassar elas com a mão nas costas, como diz o outro. Super fácil. Por quê? Porque nada mais te segura. Você está ligado com o que é de mais poderoso no universo, que é Deus. Ele vai te intuir, ele vai te trazer o que é preciso fazer, ele vai te mostrar os clientes, ele vai te mostrar aonde que você tem que fazer as coisas, a hora que você tem que fazer as coisas. Então, nenhuma barreira, nenhum obstáculo é capaz de parar. Quem já entendeu isso? Porque você cria as coisas. Ó, presta atenção. Você cria as coisas com seus pensamentos. Aonde é que as pessoas de poder manipulam? Analisem. Onde é que eles manipulam as coisas? Nos pensamentos. Não tem coisa mais poderosa que os pensamentos. Por isso que o mundo, né, é preso em crenças, é preso em conceitos que não levam a nada a lugar nenhum, é preso em paradigmas que não deixam as pessoas sair do lugar onde elas estão. Então, crença, preconceito, esses tabus, aonde que mexe? No pensamento. E aí as pessoas compram essas ideias e elas mesmas não saem do lugar por causa dos pensamentos que elas compraram de outros. Então, veja como isso, a gente vive falando, mas veja como faz sentido. Os pensamentos criam a realidade. Se você sabe isso, acabaram os seus problemas, porque você vai arrumar solução para tudo. Mas onde é que as pessoas manipulam para ficar no poder? Nos pensamentos. É o medo aqui. De tudo, né?
Pode ver. Começa a criar ilusão. Pode ver as notícias, né? Nunca tem uma notícia otimista, é só notícia pessimista. Por quê? Para prender as pessoas no medo. Não saia de casa. Não faça isso. Não faça aquilo. As pessoas vão passar fome. Tá vendo que é tudo coisinhas que trazem medo e aprisionam as pessoas nos próprios pensamentos? Olha como é forte isso. Mas daí lá, olha as mensagens. Beba com moderação. Beba com moderação. Já está mandando. Tá vendo? Por que não dá uma frase, né, ideias, pensamentos de otimismo? Porque ninguém quer que ele desperte. Eles não querem que as pessoas despertem para a vida. As próprias carteiras de cigarro já vêm com aqueles adesivinhos lá, pessoas se deteriorando em doença. E eles mesmos criam uma situação e as pessoas compram essa ideia. O pior é isso. Então, mas a gente está falando que a liberdade é os pensamentos. Não tem liberdade de outra maneira. Não adianta mudar o político, não adianta mudar o sistema, não adianta mudar nada se as pessoas não mudarem os pensamentos. Isso vai mudar no dia em que as pessoas mudarem os pensamentos. Então, igual a gente falou já hoje lá, não adianta eu querer que o mundo melhore para mim ter a vida que eu quero, o mundo que eu quero. Isso não vai acontecer. Então, eu mudo os meus pensamentos, mudo os meus sentimentos e começo a agir, certo? Do jeito que eu quero que o mundo seja. Aí eu vou transformar o mundo. É dessa maneira. Eu começo a transformar esse mundo dentro de mim, né? O mundo começa a funcionar dentro de mim. Exatamente. Aí a gente fala, que sintonia a gente tá? Porque qual que é a diferença? A gente fala em sintonia. Qual que é a diferença de eu pegar algo de alguém? Tá? Vamos falar em dinheiro. Qual é a diferença de eu pegar R$1 de uma pessoa e eu pegar R$1.000? Não tem diferença nenhuma. A sintonia é a mesma. Tá entendendo? Então, aquela pessoa que critica, aquela pessoa que recrimina o político corrupto que desviou milhões, se ela for no supermercado e levar embora o troco que o caixa deu a mais, está na mesma sintonia. Sintonia energética. Está na mesma sintonia. Então as pessoas têm que parar e começar a analisar essas coisas. Então, são coisas simples, né, Rafa? Mas que faz todo sentido, faz tudo mudar a direção. Comecem agora a prestar atenção nas letras de música, o que está dito lá. E veja, começa a analisar se aquilo traz algum tipo de crescimento. Começa a analisar o que as pessoas estão falando. Começa a analisar o que você assiste, que tipo de filme você gosta de assistir. Tudo é sintonia. É o que você vibra. Então, você está consciente agora do que você vibra. Você tem duas opções. Ou você começa a mudar para ter resultados diferentes, ou você fica na mesma e vai ter os mesmos resultados. Só não adianta ficar reclamando. A gente não está sozinho no universo. A gente fala muito da espiritualidade, mas olha só. A gente adora, né? A gente quer que os espíritos de luz, né, Jesus, nos auxiliem, nos intuem. Mas para isso a gente tem que estar em sintonia.
Só que lembra de uma coisa, existe a espiritualidade negativa também, que gosta de fazer maldade, que gosta de briga, que gosta de encrenca. Então, qual sintonia você está para que a espiritualidade te ajude? Então, se as pessoas ficarem só no materialismo, vai ficar muito complicado, porque tem a espiritualidade influenciando o tempo todo. E aí o que acontece? As pessoas querem prosperidade, as pessoas querem solução, mas sintonizam com energias negativas. Como é que vai receber uma ajuda positiva se a pessoa está em sintonia com os negativos? Vai vir ideias tudo negativa. Vai vir um monte de ideia negativa. As pessoas vão ter que despertar para essa realidade. A gente está falando aqui do quê? Intuição, né? Mas qual sintonia a gente está? Como é que a gente recebe intuição positiva? A gente tem que estar vibrando positivo. Porque se a gente estiver vibrando negativa, vai vir intuição negativa. Pior, vai vir uma intuição negativa, tá? Com um gostinho de positiva. E aí a pessoa se ferra. Então a gente tem que começar a ter essa observação, a ter essa consciência muito forte do que a gente está vibrando. Estar presente, né, Rafa? Estar consciente e bem presente. Do que a gente está vibrando. Porque a coisa é muito mais embaixo do que a gente imagina. E agora chegou um momento em que as coisas vão aflorar mais. Já estão, né, Rafa? Já estão aflorando. Mas vai aumentar mais ainda. Então, assim, o que está acontecendo no planeta? Imagina o seguinte. A gente estava, tá, numa vibração do planeta em que a gente poderia fazer as coisas e esconder algumas outras coisas. O que é esse esconder? Tipo assim, a gente poderia reprimir certas emoções. Então, tipo assim, eu fico irritado com certas coisas, mas eu digo que não. Mas eu passo para debaixo do pano essa irritação. Só que ela está lá, vibrando, quietinha. Aí daqui a pouco eu sinto essa irritação de novo, mas guardo de novo. Consigo dar uma controladinha nela. Só que não resolvo. Né? Eu não vou resolver essa irritação, deixa ela lá de lado. Só que o planeta agora mudou a frequência, ele está mais enérgico. Vamos dizer assim, para a gente entender. Está mais enérgico. Quando as coisas ficam mais enérgicas, o que está debaixo do tapete vai vir à tona. De qualquer maneira, ninguém vai segurar. Por quê? Porque é preciso resolver essas coisas. Acabou-se o tempo de guardar as coisas debaixo do tapete. Tá? Então, se as pessoas estão espertas, despertas, conscientes, elas vão resolver antes que a própria energia tire debaixo do tapete. E aí começa a fazer o que a gente está vendo nos noticiários aí afora. Tá. Só que essa energia vai potencializar o que a pessoa vibra. Então, a pessoa que vibra tem uma raiva guardada, tem uma inveja guardada, vai aflorar isso mais forte. Só que ao contrário, também. Quem sente aquele amor, quem sente aquela alegria, aquela felicidade, mas é tímido, também vai aflorar isso. Então as coisas
servem para tanto positivo quanto negativo. A gente escolhe em qual sintonia a gente quer estar. Então, quem é próspero vai vir prosperidade, vai começar a brotar as coisas debaixo do tapete que a gente fala, que é essas emoções reprimidas. E a gente está ganhando também aquela percepção, né, Rafa, de sentir e perceber o que tem por trás de muita coisa. Isso. Pois é, vai começar coisas a emergir. que vão estar se revelando, são energias que já não cala mais. Olha só, um exemplo que é fácil da gente enxergar. Vamos dar uma olhada na política. Olha o que está acontecendo. A gente não pode tampar os olhos para as coisas. Olha na política, quanto de coisa a gente está descobrindo que há anos atrás a gente não tinha ideia de como funcionava o negócio. Mas isso aí sempre foi uma coisa mais aberta, né, Rafa? Tem coisas que isso daí já é natural para a gente. É ver essas situações. Mas, assim, quando essa intuição começa a vir da forma que está vindo, são coisas muito sutis que estão ali muito, entendeu? Que vai começar a vir um entendimento, vai começar... A gente já está percebendo muita coisa, a gente já está sentindo muita coisa e está muito claro, não tem para onde correr. Então, mas exatamente. Só que o que eu quero dizer é assim, ó, ninguém vai conseguir esconder mais nada. Sim. Então, aquela pessoa que... vou falar da política porque é muito comum. Sim. Então, aquela pessoa que é corrupta, mas falava que não era, ela não vai mais conseguir esconder isso. Então, aquele que diz uma coisa, né, mas vibra a outra, não vai mais esconder. Só que isso serve para todo mundo. Para todo mundo. Então, aquela pessoa que diz que não faz tal coisa, mas vibra, vai mostrar. Vai ser mostrado agora. Porque chegou o momento da mudança. Então, a gente tem que olhar para dentro, né, observar, ser honesto com nós mesmos e começar a mudar. Mudar o que pensa, mudar o que sente, mudar o que vibra, prestar atenção no que ouve, escuta, olha, seja fala. Na TV, fala. Porque ou a gente muda por bem ou a gente muda por mal. Ou seja, pelo amor ou pela dor. Mas a mudança ela vai ter que acontecer. Então aquilo que eu não quero enxergar vai ser mostrado porque é preciso mudar. Não dá mais para ficar escondendo. Até uns anos atrás tudo bem, agora não mais. Né? Sabe por quê? Porque o planeta está mudando. O planeta está mudando. Está elevando a frequência do planeta. Isso faz com que a gente comece a ter certas habilidades junto. Então, nós também temos que mudar a nossa frequência, temos que elevar, certo? Só que, para as pessoas que não têm a percepção ainda de como funciona o plano espiritual, tá? Lá, a gente fala através dos pensamentos. Olhar, né? Não precisa palavra, dispensa palavras. Ou seja, lá não tem como esconder o que sente. Exatamente. Então, a pessoa que aqui fala que é tranquila, que é de boa, por isso que a gente fala tanto em frequência. Né? Se ela for, né, no plano espiritual, vai ser vista ela como realmente ela é. Então, como o planeta está mudando, tá? A gente precisa mudar também. Porque vai começar a ser
às claras as coisas. A gente não vai conseguir esconder mais nada. Como a gente não esconde no plano espiritual. Está se descortinando tudo. Chegou ao ponto que tudo vai ser mostrado. Então, é uma nova fase da nossa evolução. E isso vai ser ótimo. Né? Vai ser bom, porque vai vir pensamentos elevados, sentimentos elevados. Então, toda essa coisa negativa que a gente olha por aí, vai ter que sumir. Nesse momento do planeta, não pode mais haver o que a gente olha por aí. Corrupção, a destruição da natureza, né? Os maus tratos aos animais, maus tratos às pessoas, né? Essa confusão, essas guerras, essas brigas. Não pode mais existir isso. Só que para isso acontecer tem que ser feito o que a gente chama de limpeza energética. Então vai ter que ser mostrado tudo que as pessoas pensam e sentem para que seja limpo. Então a gente vai ver muita coisa ainda acontecendo, porque tudo que está debaixo do tapete vai ser trazido à tona, tanto para o bem quanto para o mal. Tanto positivo quanto negativo. E é só a gente começar a observar o que está acontecendo por aí afora. Mas não se esqueça de olhar para você. Não se esqueça de olhar para dentro e mudar. Ponto principal. Porque a gente tem que acompanhar o fluxo do universo. E se o planeta está vibrando numa frequência de amor e fraternidade, que é o momento, a gente tem que acompanhar. Caso a gente não acompanhe, a gente vai ter consequências. A gente vai ter problema. Por isso que está vindo tudo à tona. Não é... Sabe por que está vindo à tona? Para as pessoas observar e mudar. É só para isso. Então, cuidado com o julgamento de que as coisas estão piorando, que as coisas estão se transformando num caos. Não é para isso. Só que a gente entende dessa maneira quando a gente olha com os nossos olhos material. Quando a gente olha o físico, a gente percebe que está tudo desandando, está um negócio horrível. Mas, na verdade, quando você olha espiritualmente, está tudo sendo mostrado para mudar, para melhor. Então, você veja a importância de ter o conhecimento da espiritualidade, de como as coisas funcionam. Que é o que a gente falou lá. Onde é que está a liberdade e a prisão? Nos pensamentos. A gente cria nossas próprias gaiolas, né, Rafa? Exato. As pessoas, vamos pôr um exemplo assim, a pessoa pode vir, tá? Te algemar, te jogar numa cela de 3x3 e você pode ter a liberdade do universo dentro de você. Tá entendendo o que a gente quer dizer? É isso. Fisicamente aqui pode estar um caos, pode estar uma guerra, mas na tua mente, no teu interior está uma paz, está uma alegria. Perfeito. Harmonia. Exatamente. No momento pode estar passando certas dificuldades ali porque faz parte do aprendizado. Só que dentro a pessoa é próspera, a pessoa é alegre. Ela está vibrando naquilo, né? Transborda felicidade que às vezes as pessoas falam, poxa vida, o mundo pegando fogo e a pessoa aqui. Por quê? Porque não consegue enxergar com a alma as coisas, não consegue enxergar com o espírito de como as coisas funcionam. Por isso a gente está trazendo esses conhecimentos, para as pessoas despertar para isso. Quanto mais antes despertar, melhor, porque vai ter liberdade.
E é Porque é tudo no tão que... bom isso, a gente sentir isso, né? Ter essa certeza, essa Sim, porque quando... habilidade de olhar para dentro, de se perceber, de ver essa grandeza. Porque quando a gente tem essa certeza, nada mais incomoda. Pode acontecer o que acontecer externamente. Você vai dar um jeito de resolver, você vai dar um jeito de ajudar, você vai dar um jeito, mas dentro está intacto, uma certeza, né? Uma coragem, O uma mundo pode dizer não. sabedoria. O mundo pode estar te dizendo não o tempo inteiro, mas dentro de você você sabe que é um sim muito grande. Essa é a verdade. É uma certeza que nada te abala. Pode acontecer o que for, porque você sabe que lá no fundo as coisas vão se ajeitar. Vai aparecer a solução, vai acontecer o que tiver que acontecer. Mas para isso, a gente, de novo, tem que começar a trocar os pensamentos, trocar o que a gente sente, mudar a vibração. Mudar a vibração. Qual sintonia a gente está para que a gente possa ser intuído, né? Ser influenciado pela espiritualidade positiva, pela espiritualidade da luz. Qual sintonia a gente está vibrando? É o que a gente pensa, o que a gente sente. Muitas vezes a gente quer, né, uma mensagem, um alívio, algo positivo, algo de amor que conforta, mas a gente está em sintonia com os negativos, com os pessimistas, né, com os que gostam de confusão, de conflito. Então essas coisas têm que começar a ser muito clara dentro da gente. E é isso que a gente fala. Quando você consegue escutar a intuição, escutar teu espírito, você sabe o que é e o que não é. Pode ter certeza. Não tem equívocos aí. Não tem como. Você observa, você sabe que no fundo, tem alguma coisa ali que é boa ou não é. Não tem como ser diferente. Mas, de novo, vamos dar uma reforça. Tem que entender o que pensa e o que sente. Tem que olhar. E, e muitas vezes, aquele pensamento que a gente acha que é bom, não é. A gente tem esse julgamento. É um julgamento. A gente pensa que é bom, mas no fundo não é. E quando que a gente vai entender isso? Quando a gente parar com esses pensamentos e olhar para dentro. Porque a intuição vai te dizer o que é e o que não é. É igual a gente falou lá, duas pessoas brigando, você vai criticar achando que é um pensamento bom? Não é. Está em sintonia com a briga. A intuição vai te dizer para você não se intrometer, para você olhar de longe, né? Ou ajudar, sem agressividade, sem violência, você vai ajudar, vai falar coisas boas, vai emanar pensamentos bons, você vai ajudar. Com um pensamento bom, você ajuda as pessoas a parar de brigar. Olha que coisa Só de interessante. vibrar igual já faz uma diferença imensa, né? Faz uma diferença imensa. Então, o que vibra? Isso é importante saber. O que vibra, você está em sintonia com os outros, que vibra a mesma coisa. O que você vibra, volta para você mesmo, seja o que for. E a gente pode até começar a fazer umas observações, né, Rafa? A gente começa a praticar nessas observações. O que eu estou sentindo, o que eu estou pensando diante dessa situação me favorece? Favorece a situação? Qual a energia que isso vai me trazer? Está me elevando, não está? Está me acrescentando algo para o meu crescimento, não está? Como que eu estou sentindo isso? Como que eu estou percebendo isso? E é tudo uma questão de se analisar, se perceber. Essa é criar essa habilidade de se olhar, de ouvir
vir. Só o fato de querer já está meio caminho andado. Aí com o tempo você vai entendendo, vai praticando, vai estudando. Então a gente tem que pegar e sair da zona de conforto. A gente tem que estudar. É crescimento. Tudo é crescimento. Então, o estudo é crescimento. Então, a intuição vai falar, estuda, você vai achar o livro certo, vai cair na sua frente as coisas. Né? Mas tem que sair da zona de conforto. Tem que sair da zona de conforto, tem que sair daquele achismo, tem que sair daquelas crenças que nos aprisionam, tem que sair dessa situação. A gente tem que escutar a nossa intuição, que aí a gente vai ser direcionado para o crescimento real das coisas. É uma escolha, né, Rafa? Eu quero. Muitas vezes as pessoas acham que trocar de carro, trocar de celular o tempo todo é crescimento. É um certo tipo de crescimento, mas o crescimento real não é material. Material é consequência, é acréscimo, mas o que realmente importa é o crescimento espiritual que a gente tem. E a gente E muitas tem que vezes você buscar cresce isso. muito, muito fora. E dentro, como que tá? Tá infeliz, tá triste, não tá realizado. Porque você conquista o mundo, mas você não consegue conquistar você mesmo. Entendeu? Saber o que vai dentro de você, o que você sente, o que você vibra, o que você... as habilidades que você tem que ter com você mesmo. Ter habilidade com os outros lá fora é natural, é normal, todo mundo consegue. E quando é você fazer isso com você mesmo? Se descobrir ali no íntimo como funciona tudo direitinho. Que é aquilo que a gente fala, olhar para aquelas coisas que às vezes assombram a gente, né? Isso é libertador. Descobrir que tem medo, descobrir que tem inveja, descobrir que tem raiva, descobrir que fica irritado com as coisas. Entendeu? É olhar de frente para cada situação e buscar esse entendimento, mudar isso. É preciso olhar, é preciso mudar. Não tem saída. E outra coisa, ninguém pode fazer por vocês. Não, é a Ninguém, gente que vai. nem Deus não pode ajudar nesse aspecto. Ele não Ele vai fazer por ninguém. Ele te dá todas as ferramentas que você precisa utilizar. A única coisa que você precisa fazer é essa mudança. O resto vem de acréscimo. O resto ele te dá. Pode ter certeza. Mas a mudança, a escolha que você precisa fazer, não tem como ser outra a não ser você mesmo. Esse é o nosso objetivo maior. Né? Essa evolução, essa mudança interior. Buscar essa espiritualidade dentro de nós. Buscar essa luz, né, que está apagadinha lá. Esse é o nosso trabalho. O resto é resto. Vem. Vem. Ele vai te dar. O universo vai te oferecer tudo que você precisar. Mas a gente fica perdendo tempo buscando as coisas fora, sem olhar para dentro, né? Que é a única coisa que interessa, é olhar para dentro e crescer. Que o resto vem de acréscimo. O resto é dado. Pode ter certeza. Acredita nisso ou não? Né? Se não acredita, paciência. Mas se acredita, busque isso. Né? Busque com tudo à vontade, com todas as forças, que é isso que interessa. Desperta e cria suas habilidades. Esse entendimento e trazer para a vida prática. Então vamos sair dessa hipnose coletiva,
Vamos começar a olhar filmes diferentes, vamos buscar coisas alternativas diferentes, vamos escutar música, né, que traga uma vibração mais elevada, vamos ler livros que trazem crescimento real, vamos escutar vídeo que traga crescimento real. Ah, mas eu não posso me divertir? Pode, no equilíbrio. No equilíbrio você pode. Tendo consciência, pode. O problema é ficar no automático. O problema é estar no automático, buscando só coisas que não vai trazer crescimento. Então, leia, estude, procure crescer, que as coisas vão se ajeitando. Porque é isso que o universo espera de nós. Essa é a evolução. Aí a mudança é clara, né, Raul? É fácil a gente perceber a mudança. Muda alguma coisa, algum hábito que você tem há muito tempo, muda para você ver a diferença. Então você já começa aí, ó. Né? Qualquer coisa, um hábito, às vezes você tem o costume de, por exemplo, fica aí uma semana sem assistir TV. É uma mudança de hábito. Não veja. Para você ver o tamanho da encrenca que você vai ter com o seu ego. Mas faça. E aí você veja a mudança que é isso. Ou qualquer outra coisa, qualquer outro hábito, né, que seja um automático. É engraçado isso, né, Rafa? Você falando isso da televisão. Eu tenho 5 anos. Eu não me pego em televisão mais, sabe? Não me faz falta. É tanto que às vezes você me pergunta alguma coisa, eu fico boiando, né? Sim, então isso faz com que as pessoas percebam que é só querer mudar. No começo dá umas, né, é difícil ali a mudança, tal, mas com força de vontade, com dedicação, com disciplina, tem que ter essas coisas. Muda qualquer coisa, qualquer hábito, qualquer pensamento, qualquer sentimento, muda, porque a gente pode fazer isso. Sabe por que a gente não mudou ainda? Né? Justamente por isso, porque outras pessoas colocam na cabeça da gente os pensamentos que precisa ser nosso. Então, quando uma pessoa fala que não faz mal assistir TV, que é tudo legal, um exemplo nosso da TV, né? Alguém está colocando esse pensamento nas pessoas. Então, é tudo pelo pensamento. A gente já... O mecanismo a gente já usa, só que a gente usa do jeito errado. Né? A gente usa o mecanismo do pensamento comprando ideias de outros pensamentos. A hora que a gente olhar para dentro e falar, opa, eu sou dono dos meus pensamentos. Você só fez o seguinte, só fez uma escolha de mudança. O mecanismo é o mesmo. Aí a pessoa vai falar que é bom beber, que é bom fumar lá. Aí você vai falar, não é legal, não vou fazer. Você começou a ser dono de você mesmo. São vai lá escolhas. São escolhas. Né? Aí você vai falar assim, quer saber? Eu vou estudar, vou ler um livro para mim crescer. Começou a ser dono dos seus pensamentos. E aí você vai entendendo que é bom essa mudança de hábito, de crescimento. Começa a ficar prazeroso aquilo. E aí você vai perceber, e aí a pessoa vai perceber uma coisa, que os hábitos antigos era uma perca de tempo total. Era uma pura ilusão, né? Aquelas sensações que a pessoa tinha com aqueles hábitos velhos, porque os hábitos que traz crescimento, traz um sentimento, né? Preenche a gente por completo de tal maneira que a gente olha para trás e não acredita que a gente fazia certas coisas. Porque aí a gente começa a ser completo. Né? Porque o sentimento que nos completa, que falta para nós, é esse. É esse
sentimento da intuição, que é essa conexão direta com Deus. É isso que a gente precisa. E a falta de consciência também, essa falta de consciência também te deixa muito vulnerável, né, Rafa? Te deixa muito vulnerável diante de tudo. Quando você ganha consciência, você aprende a ter suas escolhas. Você sabe o que você quer. Você determina o que você quer para você, o que você quer realizar diante daquilo, e muda completamente. É aquela história, né? Você vai fazer alguma coisa, quantas pessoas vai dizer que você não pode? Quantas pessoas vai dizer que você não consegue? Quantas pessoas vão te jogar para baixo? Então, é isso. E aí, se você entendeu que aqueles pensamentos das pessoas, aquelas opiniões não faz parte de você, elas não são minhas. Você faz o que você quiser. Você vai para onde quiser, porque dentro de você tem uma certeza, né, que você, igual você falou, já desenvolveu a sua habilidade de entendimento do que é bom, do que você quer, do que você precisa. Você é consciente do que você deseja. É isso. Entendeu? Né? E aí, nada e nem ninguém te atrapalha, porque você não compra mais ideia dos outros. Claro que você vai analisar se alguém vai te dar uma sugestão, se alguém, porque a gente não está sozinho. Sim. O universo são cheios de pessoas. Então você vai analisar se alguma fala de alguém, vai analisar o que as outras pessoas falaram, você vai fazer essa análise. E aí você vai fazer o seguinte, você vai falar assim, não, esse pensamento serve para mim, vou usar. Esse não serve, esse também. Você vai ter uma autonomia de decidir o que você quer. Você cria suas habilidades de entendimento dentro daquela situação. E mais que isso, você vai ter uma certeza absoluta do que é bom para o teu crescimento. Que é a intuição gritando daí. A intuição não vai mais sussurrar, ela vai gritar dentro de você. Essa que é a ideia. Aí você passa a ser dono dos seus pensamentos, a ser dono dos seus sentimentos. E você vai entender que isso serve para todos, para todo mundo é igual. E toda essa briga, todo esse caos por coisas materiais não vai fazer mais sentido, porque você cria o que você quiser. A partir do momento que você entende isso, você cria o que você quiser. E aí você vai entender também que a tua felicidade, a tua alegria, né, a tua paz não depende de carro, de casa, não depende de nada disso. Qualquer lugar tá bom, qualquer situação tá ótimo. Aí tanto faz chover para cima como para baixo, nada vai te tirar daquela alegria, daquela felicidade, daquele amor incondicional que você começa a ter e a emanar para os outros. E é uma conquista que não tem preço, né, Rafa? É uma conquista que não tem nada fora que possa te preencher tanto quanto isso. É você olhar para você mesmo, você saber o que você quer, quem você é, como você funciona e quais habilidades que você tem dentro de você para ser autônoma, como diz o outro, dona de si. Então, a gente tem que perceber o quanto a gente vive numa ilusão tremenda, achando que o que as pessoas colocam é regra. Não é, gente. Olha para dentro. Olha para dentro e deixa Deus te direcionar o que é e o que não é. Mesmo que você vá contra tudo e contra todos. Porque é isso que vai acontecer. Você vai sair fora da bolha. Querendo ou não, você vai sair fora da bolha. Vai ter consequências aqui. Vai ter consequências aqui. Só que você não vai ligar, porque você já entendeu como é que funciona o negócio.
É aquela imagem. A multidão tá para cá e você vem para cá. Não tem mais jeito. Não tem Exatamente. como. E A não venda volta, porque é tão bom que você não volta. é como tirar Então uma você venda sai dos olhos, fora, né, da bolha. Você sai fora da bolha. É claro que vai ter as consequências, porque as pessoas da bolha querem que você volte para a bolha. E aí vai acontecer, e aí vai acontecer situações que você vai ter que enfrentar, que é para o teu crescimento também, mas vai chegar um ponto que você vai entender como é que o negócio funciona Tá e tudo não vai bem. ligar. E tá tudo bem. É o fluxo, né? Tá tudo acontecendo no fluxo que tem que ser. É o fluxo. Esse é o caminho evolutivo que todo mundo vai ter que caminhar, mais cedo ou mais tarde. Não tem saída. Quanto mais cedo, melhor. Porque aí a sua vida começa a mudar mais cedo. Caso contrário, no seu devido tempo, sem problema nenhum, né? O universo é paciente, vai esperar. O universo é paciente, ele vai esperar a tua mudança. Então não tem saída. Ou a pessoa toma a decisão de mudar, ou toma a decisão de mudar. E o universo vai esperar eternamente, se preciso for. É Se assim que não for funciona. nessa vida, será na próxima. E na próxima, e na próxima, e na próxima, e na outra, e Pois na é. 15ª, E por aí e vai, né, assim, Rafa? e por aí vai. E é o E caminho. nós, e nós já ultrapassamos muitíssimo. Horário? O que você acha? 1h30. Então tá bom. O assunto é bom, né, Rafa? É bom. É bom, as pessoas têm que despertar, tá na hora, para que as coisas aconteçam de uma forma mais harmônica. A gente não precisa tanto estresse, tanta briga para ter as coisas. A gente não precisa de tanto sofrimento para conquistar as coisas. Isso tudo é ilusão. É ilusão essa batalha. Por que a gente precisa né, sofrer tanto para conquistar as coisas? Sabe por quê? Porque as pessoas que estão no poder não querem que a gente desperte, que a gente cresça. Porque se a gente tem o conhecimento de que os pensamentos criam a realidade, cria a liberdade, ninguém mais pode te prender. Exatamente. Aí, essa situação que as pessoas colocam, situação que as pessoas que têm poder colocam, tipo limite, tá? Esses limites, tipo salário mínimo, limite do que você pode e não pode fazer, Padrões, limite do que você né? pode e não pode comprar, isso não existe mais depois que a pessoa desperta, porque ela entende que os pensamentos criam a realidade. Acabou. Ninguém mais tem poder nenhum sobre a pessoa. Você deixa de viver sobre os padrões, né? Então, esses Ditados, padrões umas que. regras. Então, você vê que esses padrões, a gente vive em função deles. Por quê? Né? Vive em função de moda, vive em função de ter mais coisas, de consumir as Para coisas, de você sempre. ser aceito, você precisa ter um padrão funcionado do jeito que as pessoas querem. E isso toma muito tempo. E como toma muito tempo, as pessoas ficam numa correria, as pessoas ficam no automático, aí elas não têm tempo de fazer a coisa mais importante, que é olhar para dentro e se libertar de tudo isso. Então as pessoas ficam na correria, no automático, né? Dentro de padrões, dentro de crença que
As pessoas que estão... falsa liberdade. Que estão no poder manipulando tudo isso, porque daí fica fácil, porque a pessoa não para pensar, não para analisar, não para opa, tem alguma coisa errada aqui, não pode ser assim. E aí o que acontece? As pessoas não têm mais tempo de olhar para dentro e se libertar de tudo isso. Porque a partir do momento que a pessoa se liberta de tudo isso, ela entende que ela faz as coisas acontecer sem precisar de ninguém. Porque ela já tem tudo. Aí como é que uma pessoa que já entendeu que a saúde depende da vibração dela, que a prosperidade depende da vibração dela, que a morte, né, não existe, que o que existe é vida, que as coisas que a gente vive aqui no dia a dia, né, só depende do que a gente vibra. Como é que vai manipular uma pessoa dessa que não tem medo de nada, não tem medo de morrer, não tem medo de ficar pobre, não tem medo de ficar doente, porque tudo é vibração? Acabou a manipulação. Exatamente. Olha o tamanho que é esse conhecimento. Será que as pessoas têm ideia do que isso significa? Não, Rafa, nem todo mundo Tomara que tenham. Tomara que tenham. Porque aí as pessoas estão muito aqui no superficial, Rafa. As pessoas não querem ir profundo. As pessoas querem um autoconhecimento, mas é aquele autoconhecimento aqui, ó, não se permite mergulhar a fundo. E realmente aonde bate, aonde dói, aonde, entendeu? Dilacera para fazer você sangrar, para você entender realmente o que acontece, entendeu? Porque as pessoas, né, só manipulam as pessoas pela fraqueza. E aí quando pega alguém que não tem fraqueza nenhuma, como é que vai manipular? É isso. Porque, vamos falar a verdade, religião prende as pessoas pelo medo. A pessoa que desperta, ela vai olhar assim e falar assim, opa, a religião não tem mais sentido. Do jeito que tá, não faz sentido. Nenhum. Aí político prende as pessoas aonde? Pelo medo. Ah, vai ficar sem emprego, e vai ficar sem salário, vai ficar sem comida. Quando a pessoa desperta, fala assim, oh, pera lá, como é que eu vou ficar sem tudo isso se eu posso criar tudo isso? Se depende da minha frequência, se é tudo energia. Quando a pessoa desperta para esse ponto, acabou a manipulação. Aí o planeta muda. Aí já muda tudo. Pensou? Uma energia só pensando tudo assim? Nossa. Pois é. Pensando assim, 2, 3. Imagina uma cidade inteira pensando desse jeito. O político vai ter que se adequar. Ou ele está fora. Ele vai estar fora daí. Então veja quanto poderoso é o tal do autoconhecimento, entender como é que o universo funciona. Não só aqui, mas como a espiritualidade, dentro das suas leis, rege o universo. Não tem mais o que segura as pessoas. É crescimento, é evolução, é paz, é amor, é alegria, é felicidade. Mas precisa esse é o caminho. Olhar. Precisa fazer uma única coisa e as pessoas estão resistindo, que é olhar para dentro e mudar. Esse aqui é o mais incrível, né? Mas que bom. Nossa, hoje a live foi top. Tá muito gostoso. Nós passamos do tempo, nós perdemos a hora. Mas é isso aí. Vamos deixar um pouquinho para a próxima, porque nós já ultrapassamos, né? Daqui a pouco eles derrubam nós. Isso aí, verdade. Tá bom? Então, obrigada, Quinta-feira gente. Tem mais. Quinta-feira tem mais. Se Deus quiser. Gente, obrigado pela companhia, por estar aqui com a gente, tá? Fiquem com Deus. Um beijo no coração de cada um. E até quinta-feira.
Obrigado, tchau, tchau. Tchau.